Bem-vindos a mais um episódio do Tomorrowcast, agora numa edição especial também de quase uma transição aqui. Vamos saindo dos nossos episódios de China, vamos começar a entrar ali nos nossos episódios de South By, já preparando um pouco do terreno para o ano que vem. Eu sou Camila Tabaque. Eu sou Camilo Barros. Bom, hoje a gente tem o prazer de receber o Guilherme Alves. Guilherme é engenheiro, empreendedor educacional, fundador da Explore. Ele integra o Advisory Board do SXSW Edu e do SXSW e acumula ali mais de 30 anos de experiência em grandes projetos de eventos, festivais, inovação, gestão comunitária, impacto social, aprendizagem. Um belo caminho, né, Guilherme? Super bem-vindo ao Tomorrowcast. Oi, muito obrigado, Camilos. Eu acho que é um repertório, né? Acho que isso é muito legal, e ter diversidade do repertório, isso que é o que faz a gente. Construção interessante, assim. A gente vai falar disso aqui, porque a gente vai falar de educação, a gente vai falar de base, né? Exato. De onde vem essa história. Exato. Mas, Camila, eu gosto dessas descrições, que elas ficam sempre dão a importância que pomposas, os nossos convidados, né? Precisam que a gente tenha. Mas como é que a gente começa sempre o Tomorrowcast? O que a gente gosta de começar mesmo é perguntando quem que é o Gui na fila do pão, que é aquele que tá de manhã ali fora do LinkedIn, quando alguém te encontra. Quem é esse, Guilherme? Bom, eu acho que quando a gente fala de repertório isso é muito legal, porque eu gosto de fazer muita coisa. Aliás, as pessoas falam que eu sou muito intenso. Esse fim de semana, várias coisas acontecendo, tipo, final do dia, acabou o dia, vamos descansar? Não, vamos pro boliche. Então, eu gosto de me envolver com bastante coisa e sou, nem sei se está aí, mas sou presidente de associação de bairro há mais de 25 anos. Então, é uma coisa que... A gestão comunitária, tá embalado. Tá embalado. Mas isso é um PhD em gestão pública, porque a gente e de se pessoas, relaciona... né? Desde que, meu gato fugiu, fui assaltado, buraco... Mas que belo desafio, né? Muita coisa. Mas então, daí vem a parte mais delicada, que é falar com subprefeito, prefeito, vereador, né, gestão pública. Então, isso realmente, nesses 20 anos eu aprendi bastante e que me serve para outras coisas. E é um PhD de como negociar, como ter resiliência e... Paciência, mas acho que uma das... acho que é ir atrás, essa persistência de que a gente consegue. A gente tem 2 áreas verdes significativas no bairro, que foi conquista da associação de bairro nesses últimos 30 anos, e que demoraram 20 anos para acontecer. Então, é uma área remanescente de Mata Atlântica, é uma outra área que tem uma nascente de um riacho, que é onde os tropeiros da Vila de São Paulo se banhavam antes de entrar na Vila de Santo Amaro. Então, tem toda uma história e é um orgulho muito grande fazer parte disso e conseguir, depois de tantos anos, né, e tantas variáveis, seja jurídica ou legislativa, administrativa, ter um parque onde as pessoas vão lá aproveitar, viver e estar num ambiente que não parece que é São Paulo. Eu tenho o privilégio de morar na frente de uma praça, e uma praça, assim, grande, né? Não uma praça pequenininha. E eu morava na Faria Lima, exatamente, todo mundo fala, não, mas morava na Faria Lima, eu morava na Faria Lima, assim. E mudei para um bairro bem mais residencial, né? A mudança que isso traz para a qualidade de vida é, assim, gigantesca. Eu demorei um pouco para chegar hoje aqui, o trânsito tava absurdo, mas eu tento fazer a minha vida, graças a Deus eu tenho essa facilidade, mas na minha região. Então eu vivo esse lugar que é mais verde, que é mais tranquilo, que a gente conhece todo mundo. Então, do mesmo jeito que algumas pessoas fazem o seu centro de convivência, um clube, às vezes, né, tudo que acontece em volta do clube, as pessoas, a dinâmica de vida, para mim a dinâmica da minha vida é o bairro. E isso acontece, a gente tem é um prazer, é uma comunidade muito interessante que tem grupos de WhatsApp
super tranquilos, na verdade, depois de tantos anos gerenciando e administrando. Então, a gente tem uma comunidade, de fato, que se importa. A gente fez projetos de segurança, um monte de coisa que tiveram impacto gigantesco. Eu posso falar que a gente vive nos melhores bairros de São Paulo. Alto da Boa Vista é uma delícia, com baixa taxa de criminalidade, com serviços públicos que funcionam e pessoas que se conhecem na rua. É muito legal. Estou vendo um futuro aqui, mas eu não vou falar dele não. A gente vai falar dessa base. E acho que, pegando até esse gancho que você trouxe sobre gestão de comunidade, pessoas e tudo, eu imagino que, porque a gente acaba de alguma forma convivendo e se encontrando nos grandes eventos, nas imersões, nas palestras e afins ali, que essa gestão de comunidade, esse olhar, esse cuidado todo que você aplica no teu dia a dia com todas essas funções vem muito do que você está vendo em relação a para onde as coisas estão indo e como a gente olha para tudo isso. Então, já entrando aqui um pouco nessa construção, quando a gente fala, né, de futuros, sempre aparece a questão da atuar em comunidade, a questão da cocriação, a questão da base da educação, que é a nossa pauta aqui. E quando a gente olha para um futuro que se desenhava, né, utopicamente como uma coisa cada vez mais individualizada e afim, a gente vê na prática que o caminho está sendo diferente. É essa sensação de ir lá ver tudo que estão falando e trazer para a prática e ver de fato isso tudo acontecer? Olha, eu acho que tem acho que até civilização a gente pode falar, porque a gente, né, vocês fizeram uma viagem para a China com um olhar e eu fiz com um olhar de educação, e vimos realmente um ecossistema muito diferente que o nosso aqui no Ocidente, e que tem prós e contras. Aqui a gente também tem prós e contras, né, o que a gente faz com a nossa liberdade e como que a gente trabalha e como que a gente trabalha a nossa comunidade, como é trabalhado lá. Mas o que eu vejo é que, sem querer, eu entrando nesse lugar de gestão por amar, o lugar onde amar, cuidar e querer que ele seja um lugar para os meus filhos e para mim ideal, eu acabei aprendendo a fazer essa gestão e fiz com prazer, dentro da minha possibilidade, do meu tempo. E foi esse aprendizado de gestão, de conexão, de ver quais eram os ganhos quando você está numa comunidade que se relaciona, que se empodera, como que a gente faz isso em outras áreas e que para mim foi natural. Já começando a falar sobre minha fila do pão, como eu entrei na educação, inclusive, meus filhos estudavam numa escola no bairro e isso fazia parte desse meu ecossistema, desse meu ambiente. E por isso, vendo como a escola estava um passo atrás do que a gente está vendo de sociedade, né, eu fui no Salto Baia a primeira vez em 2017. E vendo essa sociedade que estava se desenhando, que a gente já estava enxergando que ia dar nisso que está hoje, né? Eu voltei, vi a escola dos meus filhos internacional, mas com certeza que não ia funcionar para o que os meus filhos iriam precisar agora. E eu, nesse espírito de comunidade, fui querer me conectar e ajudar e tal. Não fui bem recebido. Mas, lógico, eu não sou pedagogo, sou engenheiro, fazer o quê? Dando pitaco na escola. Mas esse foi o empurrão que eu precisava para que eu entrasse na educação e trabalhasse por isso. Então, eu, antes mesmo de querer dar pitaco, eu fui aprender, fiz cursos, fui visitar outros lugares e juntei um repertório naquela época, de uma prática maker em atividades, que para mim o maker não é você apenas usar a mão para aprender, é você usar o coração, é você fazer com sentido, com o que aquilo é bom para você. Então não necessariamente você está construindo um carrinho, né, ou está fazendo alguma coisa com impressora 3D, que você constrói alguma coisa tecnológica, não precisa ser isso. Ela pode ser até fazer um
um bolo pode ser maker. Então, ou criar uma música, ou fazer uma peça de teatro. Então, de acordo com que você faz aquilo ser significativo para você, que você faz aquela gestão do que você tem à disposição, porque para um teatro, por exemplo, você precisa fazer as roupas, você precisa, né, os costumes, você precisa da iluminação, você precisa, de repente, construir algum cenário, alguma coisa. Então, toda essa elaboração é alguma coisa que você está fazendo envolvido com aquele projeto. Então, quando eu vislumbrei o que seria uma aprendizagem mais adequada, era isso, é fazer receber o conhecimento de uma forma mais significativa e dessa forma aprender para a vida e não aprender para a prova. E fazendo isso, você consegue encontrar o que realmente te move, o que te deixa feliz na vida. Então, isso desencadeou para a Explore Aprendizagem Criativa, que o Creative Learning é uma metodologia do MIT, que a Fundação Lehman trouxe para o Brasil e aplicou em escolas públicas e faz um trabalho muito legal com a rede de aprendizagem criativa, e que eu achei que precisava de uma sistematização para poder ser aplicado de uma forma não apenas em atividades, em projetos específicos, mas sim num currículo. Foi aí que a gente desenvolveu, então, um currículo de aprendizagem criativa com 3 vertentes: arte, corpo e tecnologia, e o foco, que isso é repertório, e com foco em desenvolvimento de competências socioemocionais. Então, isso num ambiente fazia com que as crianças queriam estar lá, queriam aprender, não queriam sair, e falavam, eu prefiro essa escola do que a outra, e dentro de todas essas atividades, cumprindo com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, onde você tem cada código de cada coisa que você tem que aprender ao longo dos anos. Só que ali você está aprendendo de forma ativa no seu dia a dia. Então, esse impasse que aconteceu com a escola me jogou para a educação, montar uma metodologia que, em poucos meses, a Pearson, que é uma das maiores empresas de conteúdo educacional do mundo, se interessou e licenciou para fazer um after school bilíngue. E nisso eu tive a felicidade de ver como essa metodologia é viável de ser escalável. Né? Lógico, no formato de franquia, da forma com que a Pearson já tem um histórico, mas que é possível fazer com que as crianças curtam um momento de aprendizagem, aprendam fazendo projetos, aprendam lembrando disso para toda a vida e não só para aquele momento. E eu, de ali em diante, meu viés foi sempre sobre inovação na educação. E daí eu não deixei de participar mais dos Salto by Edu e da conferência, justamente para olhar o que a conferência traz que a educação precisa suprir. Né? E o que a educação está fazendo que a conferência vai precisar daqui a alguns anos. Então, por isso que eu nunca deixei de ir em ambos os eventos, e que me traz, acho que, um olhar fresco sobre como a educação precisa ser sempre de acordo com o seu momento. Paulo Freire falava isso, você precisa fazer o aprendizado de acordo com a sua época. Então, Waldorf, por exemplo, é muito legal, só que é uma escola datada, né, que não pode tecnologia e tal, e ela, por incrível que pareça, os conceitos dela, apesar de não estar conectada com tecnologia e tal, faz com que os alunos virem pessoas incríveis para trabalhar com o quê? Competências socioemocionais, que é justamente o que a gente vai precisar. A gente precisa de menos tecnologia, né, para mexer com a tecnologia. A gente precisa da pergunta certa. E que a Waldorf, justamente uma escola que a gente imaginava, ela está totalmente ultrapassada e tal, é ela que está formando as pessoas com a melhor cognição para esse momento. E quando a gente fala de novas habilidades e novas tecnologias, você tem essa composição que ela é importante, né? Quando você fala de pensamento crítico, você está olhando para esse lado humano. Quando você fala de IA, você está olhando para uma nova tecnologia que surge. E pensamento crítico é uma das competências que a gente, infelizmente, está decaindo
nos últimos anos. A gente vê isso nos índices, né? E no dia a dia. No dia a dia. Na prática. Exato. Então, eu acho que a visão de como a escola prepara a gente para a vida, Sim. Isso tem vários motivos e várias razões que a gente precisa rever, porque a sociedade mudou e a gente precisa de pessoas cumprindo tarefas diferentes e sendo felizes de uma forma diferente. E aí me conta, né, a partir daí, como é que a gente chega na China, né? Qual foi o gatilho, obviamente, né? Que como, né, a gente tem discutido muito China como esse país que está liderando um novo movimento aí internacional, mas como é que a gente conecta tudo isso? Bom, de tanto ir no South By, também eu trabalhei mais de 20 anos em grandes eventos. Então, fiz o Fórum de Sustentabilidade Paul Gore em Manaus. Eu fui da equipe da Geo Eventos, empresa da Rede Globo, que trouxe o Lollapalooza para o Brasil. A Fórmula Indy, quando aconteceu no Sambódromo, eu fui diretor-geral do evento. Nos Jogos Olímpicos, na parte pública, no Rio de Janeiro, eu fui responsável pela parte operacional de todo o evento, desde a primeira linha da planilha, falar com o Exército sobre terrorismo. Então, também tem alguns PhDs aí em relação à aprendizagem desse repertório todo. Mas foi justamente em 2016, quando acabaram os Jogos Olímpicos, que eu resolvi fazer outra coisa e ver outra coisa e até me reconectar com a engenharia, a tecnologia, que foi por isso que eu fui para o South By. E então, toda essa parte de eventos ainda ficou, né, de praticidade, de fazer as coisas. Aliás, no bairro a gente faz Halloween, faz Natal, tudo isso por causa tem que fazer algum evento, eu gosto de fazer evento. Bom, falando com duas pessoas que vêm de eventos, a gente acha que está tudo certo. Pois é. E então, de tanto ir no South By, as pessoas me pediram, pô, dá uma dica, como é que eu vou? Onde que eu fico? E eu não achei nenhuma coisa de educação corporativa. Eu falei, bom, você não sabe ver o conteúdo, você não consegue, né, entender como que é o projeto, o South By ainda. E isso foi me trazendo para montar um grupo de viagem para o South By, específico em educação. Isso o primeiro foi em 2024. E isso, de novo, começou a se tornar comunidade. As pessoas que viajaram em 24 continuaram em conexão. A gente fez mais outra viagem em 25, continuaram em conexão, que a gente chama da Confraria Explore, no momento desses executivos. E numa dessas reuniões que a gente teve, mas você só faz South By? Porque é o lugar que eu gosto, estou lá e domino, né? Eu não estava com uma visão de fazer um projeto sobre viagens, né? Mas elogiaram muito a forma com que a gente fez o nosso processo todo da missão e falaram, olha, acho que um bom próximo caminho seria ver a inteligência artificial na China. E eu fui pesquisar sobre isso e muitos... quando eu fui começar a ver como entrar em contato e tal, eu falo, poxa, mas você precisa de um parceiro local e tal, como é que, né, você vai fazer tudo isso? Bom, eu não sei como. O meu parceiro local, na verdade, para alguma das visitas foi a embaixada local que ajudou, seja na China ou na Coreia. E outro foram os contatos que foram indo e a gente fez um roteiro muito interessante de 13 visitas inicialmente, que foram realizadas 15 no final. A gente aumentou e até no meio do caminho mudou algumas coisas. Teve 15 dias antes da viagem, teve participante que falou, olha, eu descobri isso aqui, será que dá para ir? E daí eu fui atrás e deu certo. Então, teve desde 5 meses antes a universidade falando, não, sim, daqui a 5 meses, me procura quando tiver 20 dias que eu te falo, né? Tá muito tempo. E outros que eu cheguei para, ok, agora chegou, né? Não, agora não dá mais tempo. Sabemos bem. Sabemos bem. Mas, então, foi uma demanda realmente da comunidade, dos executivos que eu tenho contato, para marcar essa missão. Foi marcada em outubro e
Foi uma comercialização, graças a Deus, muito rápida. Em um mês já estava com um grupo de 15, que a gente queria fazer um grupo pequeno, justamente para ter todo mundo numa sala e tal, e entrar numa sala de aula sem causar muito tumulto, né, com muita gente. Só que muitos educadores falaram, poxa, mas na época da rematrícula, não dá para sair, não posso viajar, quero ir com vocês. E então, eu já, antes de viajar para o de outubro, já tinha marcado outro para maio. Então, dia 15 de maio de 2026, a gente vai em mais um grupo para a China de educadores que não puderam ir na primeira, seja pela lotação, seja pela data. Então, eu não sei se vai acontecer com mais frequência, a mesma viagem, dependendo da demanda, mas é uma viagem que realmente mudou a vida de muita gente que foi com a gente, que foi desde CEO de grupo de ensino, coordenador, pesquisador, mantenedores. Então, foi um espectro muito interessante de 2 empreendedores. Então, que é muito legal ver como eles se conectam durante a viagem, como eles se suplementam, como a eles... troca, né? Fica muito efetivo. Novos projetos entre eles. Também, claro, algumas visitas que a gente fez criou um contato muito importante, seja com a academia, seja com empresas, que já aconteceu até negócios entre o grupo que foi com a empresa visitada. Então, é muito legal poder promover isso. E em maio a gente vai estar lá de novo. Agora, muito interessante, estão indo já 2 casais, tem mais mulheres indo, inclusive. Então, está um grupo bem diverso. Que maravilha. Só pegando uma coisa, você falou assim, eu fui olhar IA na China. E acho que assim como nós, né, pela tua fala ali, que a gente foi procurar algumas coisas na China e a gente encontrou muito mais naquilo que a gente foi com as pessoas que acompanham a gente aqui, né, a gente foi com foco em olhar varejo e creator economy, criando uma nova indústria, e que a China já está vivendo isso, acelerado muito pela tecnologia, né? Então, acho que a IA ela apareceu ali, e o que mais chamou a atenção da gente é que a IA não é a protagonista de nada, porque ela é tecido, ela está em tudo, e eles fazem questão de fazer com que ela não apareça, né? Que a tecnologia, não só a IA, mas que a tecnologia não apareça, e que ela seja um tecido social e que as coisas acontecem por ali. Você falou, fui para a China ver IA, né? E aí no final você foi ver educação como um todo, né? Imagino, olhando as visitas, eu até recomendo as pessoas verem os conteúdos que foram produzidos e tal ali. O que vocês encontraram lá? O que vocês foram buscar e que na verdade vocês encontraram? Bom, o roteiro ele é formado por universidades, centro de pesquisas, escolas e empresas, todo nesse ecossistema em relação à educação. Então, no centro de pesquisa, é um centro de pesquisa de como criar políticas públicas ou metodologias para as escolas. E nas empresas, produtos que são incorporados na metodologia ou na aprendizagem das escolas, mas tudo que tenha inteligência artificial envolvido. Então, foi esse o foco da curadoria. E foi muito interessante porque, de novo, a gente acha que a inteligência artificial, né, é um ente que está aqui, que chega e que a gente vai usar esse ente. E não é isso. Né? Vamos ter aula com robôs. Não necessariamente é isso. A inteligência artificial, às vezes, ajuda a gente a ter uma aula melhor, mas ela não aparece. Então, o que a gente viu foi muito sobre, bom, primeiro, claro, aprender sobre China, né, sobre a diferença da sociedade, como que a cultura, o governo acontece de uma forma muito diferente da nossa. Então, e aprender sobre China é essencial para entender o porquê da China hoje, né? Isso acho que foi o primeiro aprendizado que a gente trouxe. Você precisa estudar a China antes de entender a China. Inclusive, antes de viajar, a gente teve 4 encontros, e por não serem todos de São Paulo, os encontros foram virtuais. Então, a gente teve primeiro um encontro de conhecimento, de conexão entre os participantes, mostrar o que era a missão e deixar tudo claro como que era a missão.
E daí um segundo encontro foi justamente sobre apenas de cultura de China e de Coreia, onde eu trouxe duas pessoas que trabalham muito com isso para mostrar como é a cultura, como que é o governo, como são os costumes. Então, isso é um pré-trabalho que, às vezes, quem participa de uma missão, às vezes, nem dá, não dá só na viagem, né? Assim, a gente gravou, mandou material, é um momento muito importante, porque, de fato, na hora que chega lá, estar preparado para o que acontece, para aquele momento, faz muita diferença. Bom, daí a terceira reunião sobre detalhamento de todas as visitas e a última reunião sobre o pré-embarque, né, de como que seria o embarque. Mas todo esse processo é extremamente importante para você chegar lá já entendendo o cenário, né, sabendo a pergunta que você vai fazer em cada lugar, porque senão, apesar de ser 15 dias de viagem, é muito intenso. Eu falei que eu sou engenheiro Caxias, estou lá, vamos ver tudo que dá, né? Tem muita coisa importante, tem muita coisa interessante que vai ser difícil a gente ter a mesma oportunidade de novo. Então, foi interessante todo mundo já chegar com o olhar de saber o que é a China e por que aquilo é daquele jeito. Mas acho que vale... A gente tem, enfim, a gente fez um relatório grande agora pós-China também. Muito bom, parabéns. Obrigada. E uma das coisas que muita gente tem falado pra gente que sobre o material, né, a gente está recebendo devolutivas maravilhosas, mas principalmente por essa tradução de a mentalidade da China, né, no sentido do ser intencional, que eu acho que é uma das principais coisas que a gente viu lá e que a gente passou pouco pela questão de educação, muito mais conversando com as pessoas e perguntando sobre como né? A gente falou mais sobre a questão até de... muito com a população ali, as pessoas locais entendendo como é que é a educação aqui, como é que você cuida do teu filho, sabe? Isso foi bem interessante. E eu acho que isso, queria que você falasse um pouquinho disso, assim, dessa questão da estrutura mesmo educacional, né, na China. Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre o que foi mais interessante do que vocês viram, o que você acha que é de aprendizado pra gente, mas dessa cultura educacional da China, né? Qual que é não falo nem da gente fazer um paralelo, que acho que nem a proposta é essa, mas como é que é lá? Para quem não sabe, né? Para quem não conhece, não sabe nada sobre educação na China, como é que é? Um dos contatos que a gente teve muito interessante sobre como que de fato, foi justamente com os guias que a gente teve na viagem, que além de ajudar a gente a saber coisas culturais, né, vamos visitar algum lugar e tal, teve tempo de falar sobre a própria vida, de como que é. Então, um primeiro ponto é sobre a estrutura da sociedade, a dificuldade de mobilidade. Quando você nasce no campo, o quanto difícil é você ir para uma cidade, né? Não tem lugar, né? Você precisa ter uma autorização para poder ter essa mobilidade. E às vezes não é só porque você tem mais dinheiro ou porque você até aprendeu mais, mas você aprender mais, melhor e se destacar te dá uma credencial de você poder ir para um centro e estudar, né? E se especializar em alguma coisa. Então, nós somos na China e na Coreia, e tem diferenças também muito grandes. Então, na China tem um pouco isso de mobilidade, da não mobilidade. Na Coreia, é muito interessante que é um país muito menor, denso, muito denso, e que, por incrível que pareça, tem universidade para todo mundo. Mas não é a melhor universidade para todos. E tem taxista que já tem ensino superior, que às vezes tem até PhD e está lá, mas que não fez uma boa universidade, é por isso que ele é taxista. Então, o que se ouve falar, por exemplo, da educação coreana, que é uma educação super de ponta, que tem ótimos índices, não é necessariamente por causa do currículo que o governo definiu, mas sim pelo apoio dos Hangons, que é como se fosse um cursinho que é paralelo, que ajuda no desempenho dos alunos para conseguir uma universidade melhor.
Então, a gente visitou um desses Hong Kongs que é um internato onde a cada 6 semanas eles saem um dia para visitar a família. E estudam das 10 da manhã às 10 da noite. Então, é uma pressão para poder viver nesse ecossistema. Na China, é 1,4 bilhão de pessoas, né? Fazer alguma coisa na China é um desafio muito grande, e eu acho que realmente só sendo uma ditadura da forma como para poder conseguir tirar quase 80% da população da miséria em 30, 40 anos. E isso passa também pela educação e pela forma rígida que todo esse processo educacional é. Existem algumas escolas inovadoras lá, que são escolas que daí é para executivos de empresas ou de fora, ou que são grandes empresários lá da China, mas que a gente chegou a visitar. Mas a escola tradicional, ela inclusive não pode ter o Hangul, é proibido ter esse extracurricular que tem na Coreia, porque todos têm que ter essa mesma base e têm que ter essa mesma oportunidade. Mas a maioria das escolas tem um bom desempenho e uma boa entrega. Uma das empresas que a gente visitou tem parece uma máquina uma copiadora, só que ela engole a prova manuscrita e devolve a prova manuscrita com a impressão da correção manuscrita da IA. E então o aluno recebe uma prova que parece que um professor corrigiu. Mas tem um lado empático ali, né? Exato. E com todas as observações, mas independente desse processo que é autônomo e tecnológico, né, para devolver o feedback para o aluno, esse feedback já vai para cada professor. E não só individual, como também para a gestão escolar como um todo, o que está acontecendo em cada área. Então, não é só uma questão de conferir a prova de uma forma mais fácil e facilitar o trabalho do professor. São dados ali também. E essa máquina está em praticamente todas as escolas da China. Porque você permite uma tomada de decisão estratégica, né, sobre o ensino. Exatamente. Então, a questão de privacidade que lá existe muito menos, né? A questão de câmeras nas salas de aula, de ver como que as crianças estão. Então, isso tudo são dados e que ajudam a gestão, e não, eventualmente, pode até ter alguma punição de alguma forma, dependendo do caso, mas ajuda muito mais com dados de como fazer a gestão de tudo isso. Um propósito e a intenção é diferente do que a vigilância, né? Exato. Que você está buscando ali. E a China, ela teve esse momento de crescimento tão grande porque teve esse apoio e esse investimento em deixar todo mundo igual, mas de subir todo mundo junto. Então, isso eu acho que é um ponto que não é só para a economia, é também para a educação. Tem a discussão da meritocracia, né? De falar, na China, ou o que você comentou, olhar da Coreia, tudo, não existe a meritocracia. Não existe da forma que a gente tá acostumado a ler meritocracia, né? Mas ela existe de alguma forma. Obviamente a gente não teve, né, essa profundidade em olhar o sistema educacional e tudo, mas a gente teve essa oportunidade de conversar com as pessoas lá e coisas que surgiram para a gente, e eu queria trazer no teu olhar de especialista ali, sem efeito de comparação, até porque eu acho que tem metodologias, né? Você trouxe Waldorf, tem as outras metodologias que são aplicadas ali no sistema de ensino brasileiro, mas uma coisa que a gente viu é que aqui a gente ainda trata a pré-escola ali, aquele momento de base, de fundamento ali da criança, de uma forma muito lúdica. E ali a gente já viu que eles estão entrando já desde essa fase com um aprendizado e desenvolvimento mesmo, né? O lúdico fica quase que para a família, né, dentro de casa, e a partir da escola já começa ali um aprendizado, inclusive IA já desde essa base, quando a gente discute onde entra a tecnologia, até quando, a partir de qual idade tem, você vê que as crianças estão tendo aula de IA já desde o início. E a outra coisa que queria trazer para o teu comentário aqui é esse tempo, né, de aprendizado. A gente teve com ela era guia também, que estava com a gente ali, e ela comentando que os filhos estudam 9 horas por dia
dentro de uma carga curricular que eles têm que estudar, e mais aquilo que eles estudam junto, porque os pais têm esse papel dentro do aprendizado também, e isso já leva para 12 horas de estudo. É isso? Pois é, o que você estava falando sobre a parte lúdica, né, que fica para a família, e realmente a família tem uma conexão muito grande com esse processo todo do aluno. Nem sempre consegue, porque tem algumas famílias que trabalham 14 horas. Trabalham mais do que poderiam estar juntos. Mas o processo na escola, ele sim tem IA, mas ele é, de novo, ele é por trás, não necessariamente está usando conectado. Não é uma aula, vamos aprender sobre código. Mas há momentos muito específicos sobre a aprendizagem, sobre a criticidade do pensamento. Então, a gente presenciou uma aula sobre como diferencial, se há alguma coisa feita por IA ou não. Então, crianças estavam com, acho que, 8, 9 anos, tendo esse momento, e a gente acabou participando, interagindo, inclusive, junto. E tudo isso, eu acho que ainda vai mudar muito, porque nós estamos num estágio, e acho que é muito mais importante a gente aprender justamente essa parte, pensamento crítico e ética no uso da IA. A IA está aí, e é fácil de usar, e tem muito mais professor usando na própria rede de ensino brasileira, sem ter sido capacitado, mas já assume que usa a inteligência artificial com frequência. Mas uma grande preocupação é com que embasamento técnico e crítico, seja para ele ou seja para com quem ele está dando a aula. E isso, no Summit Explore IA na Educação, foi um dos tópicos que vieram essa preocupação. Antes mesmo de ter o currículo sobre inteligência artificial, de aplicação da inteligência artificial, é como que os professores, os alunos e a sociedade está se relacionando com a inteligência artificial. Porque você pode aprender a fazer alguma coisa, mas fazer o quê? Com que intencionalidade, com qual criticidade? Você vai fazer, então, um fake news? Você vai fazer alguma coisa que não tem informações certificadas? Né? Ou sua base de dados não é forte o suficiente para poder gerar um output? Então, o que a gente vê porque às vezes a resposta não é correta, ela não é correta porque o Large Language Model é um Large Language Model, então tem muita interferência. Você comentou do Notebook LM. Ele é interessante porque ele é um Small Language Model. Ele só trabalha com o que você coloca ali dentro. Então, ter esse viés de como trabalhar com alguma coisa que os dados são confiáveis para você ter o output é extremamente importante. Porque senão você vai trabalhar, eu quero trabalhar com assertividade, fazer alguma coisa muito legal, só que meus dados não são bons para fazer isso, né? Para fazer um output de uma aula, ensinar da forma correta. Então, esse processo de criticidade e de ética no uso, lá já acontece. Aqui, no ano que vem, a computação é obrigatória dentro da Base Nacional Comum Curricular, e esse letramento de IA provavelmente vai ser um dos pontos mais importantes. E foi por isso que alguns dos executivos que foram conosco se beneficiaram muito desse conteúdo e já estão aplicando para o ano que vem. Antes da gente fazer talvez a nossa flipada ali de como é que isso se conecta com o que você tem de expectativa de ESX, acho que para o próximo ano, o que mais que você acha que, assim, de tudo que vocês viram, né? A gente ficou 10 dias em solo chinês, já foi uma loucura de agenda de... Passamos por 5 de educação, foi tipo uma pós-graduação, 5 ou 6 cidades, assim, de pingar 6 dia, cidades. Sair no dia seguinte para fazer, né? Foi uma agenda intensa. O que mais que você traria como destaque, assim, do que vocês viram? E aí, considerando que é China e Coreia, né, dessa dupla jornada ali. Eu acho que o que realmente impactou todo mundo foi essa diferença
cultural em relação a o que a gente acha, que a gente sabe sobre o Oriente, para mim mudou muito. Assim, eu não posso falar que eu acho que é a coisa certa a se fazer, mas dentro do cenário deles, me parece que eles estão indo muito bem para conduzir 1,5 bilhão quase de pessoas para um desenvolvimento. Acho que isso é um plano muito bem executado. É um plano, e tem a diferença do Ocidente é que a gente, na democracia, a gente tem alternância de poder. E isso é importante para a democracia, mas é péssimo para o planejamento e para o desenvolvimento de uma nação, porque cada um quer fazer de um jeito. Né? Então, cada um quer impor o seu estilo, quer mostrar o seu produto, quer mostrar que fez diferente. E numa ditadura isso não acontece. Você tem um plano de 5 anos, depois você tem um plano de 50 anos. Então, você consegue definir o que vai acontecer e seguir aquele plano sem interferência. Se, claro, isso é feito de uma maneira positiva, né, com uma agenda que agrada, né, a todo mundo, tem a ver, inclusive, com confucionismo. Confucionismo diz que é importante você ter um líder, você ter alguém que te conduza, que te oriente. E esse líder, ele também, tendo essa sociedade que o apoie, para poder fazer os planos de acordo com a necessidade dessa sociedade. Só que, se isso não funciona, esse líder tem que ser substituído. Então, se o que está sendo feito não está sendo bom para aquela sociedade, então esse líder ele cai. Então, é interessante ver como que a sociedade, apesar de a gente falar que não tem algumas liberdades como a gente eventualmente possa ter, eles são agradecidos pelo que eles alcançaram. Então, eventualmente, eles não conseguem todo mundo ter um carro, porque tem uma ordem, tem uma fila, tem um sorteio para conseguir ter um carro, ou para ir para a cidade grande, mas eles entendem que tudo aquilo é extremamente importante para todo esse processo de desenvolvimento que eles estão alcançando. E aqui a gente, com a nossa liberdade, a gente assiste TikTok e fica lá flipando, né? Que eles criaram. Que eles criaram. Que passa por isso. Antes da gente migrar aqui, que eu também tenho interesse nessa migração, mas algo que apareceu bastante do nosso lado do estudo aqui, olhando muito mais para mercado, marketing e afins ali, que é uma recuperação da cultura, né? O Guoqiao lá, que eles chamam, justamente por parte dos jovens, né? Que viram a cultura chinesa, e aí a cultura de base mesmo, local ali, inclusive quando a gente fica impressionado, o que não deveria impressionar, mas a gente fica impressionado com o respeito que eles têm aos idosos, a relação que eles têm de valor de construção. Essa geração construiu o que eu estou vivendo hoje, de alguma forma, essa sensação de que esses caras tiraram o país da pobreza e ele vem se transformando e eles merecem todo o respeito. É uma sociedade de 5.000 anos, né? E que a gente fala de 500 anos, já aparece ali. Mas aí a gente vê essa história e também apareceu muito no nosso dia a dia ali, olhando para o marketing, que a nossa geração ali ainda está muito ligado, por exemplo, no inglês, utiliza marcas americanas, né? A Apple ainda, o status ainda é ter um país que produz carros elétricos, o status ainda é ter um Tesla, e você vê toda essa construção. Quando você desce e cai no jovem, ele está recuperando isso e olhando para marcas locais, ele está trazendo de volta o simbolismo visual ali, icônico, da tradição, a busca disso. Aí você vê as marcas de moda e afins ali, olhando para isso e produzindo coleções que trazem isso, e inclusive o desinteresse pela língua, pelo inglês. Eles ali falam, não, minha língua é mandarim, a gente vai falar mandarim dentro dessa construção. Isso aparece nesse processo educacional, isso foi visto por vocês de alguma forma, que faz parte do plano de educação, essa recuperação cultural, eu acho mais que mercadológico? Não, acho que eu sinto que é mais de mercado, sim, e eu acho que é justamente por valorizar o que está acontecendo lá dentro. Então, eles vendo o quão bem está indo o plano deles, acho que faz muito sentido eles se conectarem a essa raiz, a essa essência.
E na educação, e até empresas, eu não sei se vocês tiveram esse contato, mas a China tem esse plano de para se tornar forte, estar em outros lugares também. Né? Independente das rotas, né, que estão sendo feitas para alternativas e tal, né, de mercado, empresas são encorajadas a estar em outros lugares ali na região e no mundo para que sejam outros polos de venda para outros lugares, inclusive os Estados Unidos, por exemplo, vou produzir algum eletrônico em Taiwan em vez de produzir na China, porque daí o meu imposto vai ser de Taiwan para os Estados Unidos e não chinês. Na educação isso acontece muito também, onde eles facilitam, não só atraem também pesquisadores, mas mandam muitos alunos para fora para que conheçam aquela região, conheçam aquela comunidade, aquele país, para que esse intercâmbio aconteça, para promover esse intercâmbio com aquele país, seja pelo intercâmbio de conhecimento, de educação, mas também de mercado. Eu acho que com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, isso é uma boa estratégia, não de simplesmente fazer com que seja uma superpopulação, mas sim de se certificar que o mundo está aberto a eles, né? Porque não dá para viver só ali dentro. Aliás, só um parênteses, é claro que depois da viagem eu recebo muito mais coisas sobre China no meu feed, e quanta coisa, parece que o mundo inteiro tem muito menos beleza natural do que a própria China tem dentro dela. Coisas que eu nunca imaginava ver, que às vezes até parece coisa de cena de Avatar. Sim. Que você vê dentro da China. A gente estava falando, né, que... Nos próximos roteiros a gente precisa olhar para isso. A gente estava falando que a gente está com hiperfoco em China, e aí não é nem porque... Você falou, né, não é nenhuma questão de concordar com tudo, não é nem sobre isso, mas é que parece que a gente descobre um novo mundo quando a gente vai para lá, porque o que a gente tem, por mais que a gente estivesse já estudando China há bastante tempo, já olhando para as empresas, para os movimentos chineses, assim, até pela... não falo nem pela dificuldade em si, né, mas a barreira, não só a barreira de língua, de compreender a língua, mas algumas pessoas me perguntam sobre a China. Eu falo que eu acho que é o mais desafiador quando você está olhando para uma viagem para a China, é você conseguir estar inserido em todo o sistema de informação da China, porque é tudo em mandarim, né? Então, assim, para você achar um restaurante, para você achar uma informação sobre como ir para um lugar, aonde ir, você precisa de ajuda, né? Você precisa de alguém que esteja mais inserido, porque os aplicativos são diferentes, os aplicativos utilizam a língua local, tem tradutor, mas era... ruim. Não é nem questão de ruim, né? Não é literal, assim, no sentido de que você pega um restaurante, o nome do restaurante é, vamos supor, Porta Zoom. Se você coloca Porta Zoom, você não está escrevendo na língua deles, né? Não está escrevendo com o alfabeto deles, então você não acha. Então, a hora que você vai para lá, parece que é um universo todo que a gente não conhecia. Assim. Uma sensação que eu tive, além disso, é que parece que nem eles... A sensação é que eles também vivem em alguns nichos, em alguns grupos, onde só sabe daquilo ao redor dele. E é tão vasto, e é tão, não só de saber de coisas de outra cidade, mas de outros tipos de informação, desse repertório mesmo. Então parece que eles acabam se contendo. Se alguém trabalha, por exemplo, em turismo, ele vai saber sobre aquilo, turismo. Mas você sabe até sobre um restaurante? Não, eu sei ir para aquele museu. Eu sei ir para aquele palácio. Mas você não sabe uma indicação de um restaurante? Não. Eles se deslocam muito pouco, né? Que faz parte da dificuldade de se deslocar em massa ali, apesar de ter transporte fácil para tudo ali.
Mas é isso, né? Eles trabalham muito, estudam muito, e a gente chegou, e vocês chegaram também ali logo após o feriado nacional, que eles trabalharam 3 finais de semana seguidos depois para cobrir o feriado que eles tiveram, que é o único feriado que eles têm no ano, assim, e que para eles está tudo certo, né? E para nossa lógica, a gente sofreu 25 porque não tinha feriado. Então, para eles é essa lógica do eu tenho que dar o meu esforço, eu tenho que dar meu contributo aqui, né? Dentro dessa construção. Mas que ao mesmo tempo é maravilhoso, porque tudo era uma descoberta nova, assim, então tudo era uma coisa interessante, tudo Total. se tornava uma nova, né, um novo aprendizado. E uma coisa que eu achei muito interessante lá é exatamente a relação dos idosos também com tecnologia. E aí senti uma mentalidade muito mais aberta à exploração, nesse sentido de conhecimento, da busca, de... assim, pessoas já com uns 80 anos usando tecnologia, assim, usando celular, usando meios de pagamento, serviços de autoatendimento com facilidade muito grande. Eu acho que não é só facilidade, é um requisito, né? Dentro dessa sociedade, inclusive por causa da pandemia, isso deu um boom muito grande. E então a necessidade de se usar o equipamento para pagamento, para comunicação, isso é uma questão até de inclusão social. Tudo está na palma da mão, literalmente, né? E acho que, assim como na educação também, a pandemia, por pior que tenha sido, foi também um enabler, né? Alguma coisa que ajudou a romper alguns a gente teve que dar os nossos pulos, literalmente, né? De alguma forma. Deixa eu fazer essa migração de South By para a gente caminhar aqui para esse fechamento dessa conversa, que dá para levar tempos aqui, mas eu vou fazer até de uma forma polêmica, né? A gente teve na China, em Shanghai, com o Christoph, CEO da Dow Insights, que há 2 anos atrás teve um painel no South by Southwest, e depois ele apresentar lá, inclusive ele assina que a empresa dele abre a China para o mundo e tal, onde ele mostra os insights da China para o mercado global. E num open mic ali do South By, aqueles as perguntas abertas, ele foi extremamente agredido por um americano que questionava ele ir nos Estados Unidos e promover a China da forma que ele estava promovendo. E você, assim como nós aqui, convivemos com o South By, e é a nossa referência, é o nosso milestone. A gente começa nosso ano ali. Alguns brasileiros começam depois do Carnaval, a gente começa depois do South By, imagino que não é diferente para você. E aí você com um pouco mais ainda, porque a gente já muito focado ali no Congresso e olhando já para uma coisa que já tem um pouco mais de mistura, mas o Edu, tradicionalmente, e a gente tem um pênalti da gente pouco viver o Edu, né? A gente chega naquele dia de transição ali, até gostaria, mas o que a gente vê de quem está mais próximo da gente falando do Edu é que ele ainda é muito American-centric ali, né? Ele ainda está muito olhando para aquilo que não é exportável, que ainda é dos Estados Unidos ali, do que tem. Então a gente cria uma distância, né, daquilo que você viu na China com aquilo que está sendo olhado para os Estados Unidos. E aí eu usei o Christopher aqui para fazer essa ponte, porque parece que as duas superpotências ali trabalham nessa vontade de criar esse vale de uma maneira verdadeira, e que bom que tem a gente ali tentando, de alguma forma, aproximar. O que você viu na China que você acha que a gente vai começar a ver no South by Southwest, sobretudo no Edu, que ainda tem isso, e o que de contraponto, né? O que a gente vê no Edu desse contraponto do que você viu na China, que é mais palatável para a gente? Bom, eu acredito que o South by é um evento do que existe, ele é o mais completo em relação à distribuição de conteúdo. Ele ainda, das conferências, é a maior. Existem outros tipos de evento que são focados mais em feira de negócios ou de startup. E o South by, ele tem feira menor, mas a parte de conteúdo dele, de sessões, é a maior que tem de conferência de educação. E não fica só num segmento.
Então, ele tem sobre startups, ele tem sobre ensino superior, ele tem sobre ensino básico, ele é para gestores, ele é para professores. Então, ele realmente é bem amplo. E, ao mesmo tempo, também recebe... No ano passado, a gente ajudou a inscrição, por exemplo, do Senac, fazer um workshop. Então, esse ano, o pessoal da turma do Giló vai fazer a Camila, se não me engano, Carolina, vai fazer um workshop lá. Então, são essas iniciativas que tem de outros países, como do Brasil, que também fora dos Estados Unidos, é o principal público no Salto Bahia Edu, assim como na conferência é o brasileiro. A gente tem inserido conteúdo interessante, mas a gente vê também outros lugares. Eu lembro do ano passado, que eu vi um painel incrível sobre dados de uma educadora da Turquia, falando sobre dados na educação e como que a gente precisa usar e como é importante o uso de dados na educação. Então, isso eu acredito que é lógico que tem muita coisa dos Estados Unidos, por ser muito mais fácil e muito mais gente inserir sessões americanas, mas tem sim coisas de outros países, da Europa, da Ásia, e eu acho que cada vez mais a gente vai ver isso, porque eu tenho tentado fazer essas conexões também. Que ótimo. E eu acho que a educação, o que ela precisa é isso, é de referências que às vezes não são diretamente aplicáveis, mas que sempre vai tirar algum insight para o que faz sentido dentro da minha comunidade, dentro da minha realidade. Mas a gente foi para a China ver sobre inteligência artificial, mas a estrutura educacional não é igual à brasileira. Então não adianta a gente chegar e replicar coisa lá e replicar aqui. Mas algumas coisas, sim, fazem sentido para a gente utilizar conceitos. Nesse nível, a educação na Índia, inclusive estava falando com um amigo meu nesses dias sobre isso, que talvez seja até um foco de uma próxima missão nossa, é muito mais parecida do que na China ou de qualquer outro. Não dá para a gente falar sobre a Islândia, por exemplo. A Islândia também de Jundiaí. Né? A Islândia recebeu da Perplexity lá, legal, o país inteiro Perplexity de graça. Pô, legal, mas é Jundiaí. A Estônia, né? Que tá exato. Então, assim, é outro nível. Então, e aqui no Brasil já se tem coisas incríveis acontecendo de inteligência artificial. Goiás, no Piauí, no Paraná, em São Paulo, alguns outros estados não estão tão desenvolvidos. Mas quando a gente vê esses estados, a gente fala que é a mesma coisa que se, por exemplo, Sergipe fosse ver sobre inteligência artificial no Piauí ou na China. A diferença atual de uso, né, da ferramenta não faz diferença se eu for para a China ou se eu for para o Piauí, porque no Piauí já tem um currículo, já tem exemplos e tal. Então, isso acho que dá para transpor para o mundo inteiro. Você tem coisas interessantes em cada lugar, mas você tem coisas que se conectam e faz que é mais importante com o teu dia a dia. No caso do Brasil, eu vejo que dentro do espectro de tamanho, de dificuldade, de demográfica e diferenças de acessibilidade, a Índia é um lugar que nos traz coisas interessantes. Mais próximo. E a gente tem painéis da Índia no Salto Bahia, inclusive. Então, é lógico que o evento ele é feito para mostrar tendências, mas, ao mesmo tempo, eu acho que muito mais no Salto Bahia Edu, compartilhar metodologias e processos e iniciativas que estão acontecendo em outros lugares. E isso, acho que ao longo do tempo, e como eu tenho compartilhado o que acontece no Edu, é o principal. Não é necessariamente a tendência, mas o que pode impactar positivamente dentro da nossa realidade. Maravilhoso. Gui, obrigado.
Já. Não, a gente podia ficar aqui com horas aqui dessa conversa. Eu quero só fazer um convite agora, que claro. Trouxe essa história de compartilhar, de você colaborar conosco no nosso report South by Southwest de educação, ser você, trazer o seu conteúdo e voltar aqui no Tomorrowcast. A gente faz pós-South by, a gente vai fazer o nossas sessões de download ali, de você trazer o que foi visto na educação, e aproveita aí a câmera e convida as pessoas para ir na tua missão focada no Edu, o que já tem do South by, que já chama atenção e fala, cara, é legal ir porque tem esse olhar, e como é que faz, né, para te encontrar? Acho que a parte principal da próxima edição do South by Southwest é que oficialmente o Crossover Day vai ser de ambos os eventos, né? Então, o South by Edu começa na segunda-feira e vai até quinta-feira. Mas o South by, a convenção, começa de fato na quinta-feira e vai até a outra quarta-feira. Então, a quinta-feira, dia 12, é um dia que de fato pertence aos dois eventos, que não era até na edição passada, onde essa quinta-feira... né? Ele era do Edu. A gente poderia entrar participar com a credencial, ver sessões do Edu. Esse dia é um dia que está sendo justamente de falar sobre o ser humano, sobre pertencimento, sobre... acho que deixando um pouco de EA de lado e falando sobre como nós devemos ser e como que a gente melhora, né, nossa saúde mental, nossas relações. Então, acho que precisa dar atenção nesse dia, que tem coisas interessantes. Sobre o South by, você fala, mas sobre Edu, eu acho que tem algumas formas de se conseguir conectar com as melhores sessões, que a gente, não é meu grupo de WhatsApp, mas é um grupo de WhatsApp que eu contribuo, que os brasileiros fazem disso a dinâmica única, né, no evento. Mas participar da missão realmente traz outras coisas além da curadoria. A gente vai para 2 escolas inovadoras em Austin, vai também, a gente tem encontros diários de download, diferente do South by, que você começa às 9 horas, 10 horas da manhã e só acaba 2 horas da manhã no dia seguinte, porque você tem show e tudo vai acontecendo. A gente faz uma pausa, como é que é, Camila? Uma pausa intencional. Uma pausa intencional. Ao final do dia ali, a gente faz o nosso wrap-up ali, porque é um momento. E às vezes é difícil, porque tem muito conteúdo paralelo. E no Edu não, às 5 horas da tarde acaba. O foco é esse. E daí a gente tem as nossas sessões, a gente tem café da manhã com alguns palestrantes que a gente convida. Esse ano, além do grupo aberto, eu fui convidado para fazer a curadoria e liderar o grupo da Fundação Itaú, que vai participar também de ambos os eventos, não só do Edu. Então, quem quiser participar dentro desse nossa missão, que não é só sobre conteúdo, mas também sobre network e conexão com as pessoas que são incríveis desse grupo, missãoexplore.com.br, e também lá vai saber sobre a missão da Ásia de maio, que a gente vai, se tiver interesse. Também já tem um pessoal muito interessante ainda. O pessoal de educação tem que ir. Tem que ir. Então, Gui, obrigada. Obrigada por estar com a gente. Obrigado por esse episódio. E é isso. Já vamos entrando nessa nova jornada, já olhando para 2026 aí, ansiosos pelo próximo ano. Mas é isso. Fiquem com a gente. Até o próximo episódio e um grande abraço.